bloco do FM, segundo e último bloco do FM Café de hoje. Aqui conosco nos estúdios, nosso colega Daniel Correia, que desde segunda, começou de segunda dia 5, depois que termina o FM Café na TV FURG, o programa de entrevistas Daniel Entrevista, que fala da sua viagem, das suas entrevistas recolhidas lá nos Estados Unidos no mês de outubro, né, Daniel? Aí. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sara, boa tarde, Renato. Estamos aí para falar sobre essa viagem aí. 22 dias de uma experiência inigualável, assim, uma coisa que eu esperava, tinha uma expectativa e ela se cumpriu até para mais, né? A gente, da outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre isso, né? Sobre as Sim, tu ia viajar em setembro. Isso. Eu tive aqui em setembro, né? Falei sobre essa viagem, sobre esse projeto. E eu falei sobre a multifunção do jornalista, né? O jornalista tem que saber um pouco de cada área. E eu cheguei lá, na primeira entrevista, tremendo as pernas. E eu não sabia direito como eu ia me comportar, né? Como é que ia ser aquilo de entrevistar. Eu nunca tinha entrevistado ninguém, eu nunca tinha aparecido na frente das câmeras com um programa, assim. Só, claro, né? Na graduação a gente faz isso, né? Mas a partir do momento que eu cheguei em Boston, assim, eu cheguei na segunda-feira, na quarta-feira eu já tinha a primeira entrevista, né? E aí eu posicionei aquela parte técnica que eu já sabia, que eu trabalho com câmera, né? Sou cinegrafista, fotógrafo. Posicionei tudo, testei tudo. Pá, essa parte aqui eu sei, tranquilo. E agora? Quando eu dei o rec e comecei aquilo ali... Foi pra frente da câmera. E fui pra frente da câmera. E aí mas começou a sair assim de uma forma super natural, sabe? E as pessoas que eu consegui para entrevistar, todas elas foram, assim, se abrindo bastante, assim, me deram muitas informações e entraram de cabeça, né, no projeto. Então, o brasileiro é sempre receptivo, né? Exatamente. Todo mundo diz. Todo mundo fala e quando tu chega lá fora e tu diz que tu é brasileiro, o sorriso ele já vem estampado na cara das pessoas, assim. É muito fácil de tu lidar com as outras pessoas, com os estrangeiros, com os americanos principalmente, quando tu é brasileiro. Eles olham pra ti, o brasileiro é feliz, o brasileiro é alegre. Claro que, né, que eles têm aquela visão do brasileiro, do carnaval, da festa, tá falando do futebol. Carnaval no primeiro bloco. Então é assim, mas eu não tive, assim, problema nenhum com os entrevistados, obviamente, né? Foi tudo tranquilo. Tive alguns problemas de pautas que não, de entrevistados que não se concretizaram, porque a gente sabe, né? A gente é jornalista, a gente tem a pauta às vezes e ela cai. Acontece algum problema com o entrevistado, teve gente com problema de família, né? Problema de saúde na família. Teve gente que não conseguiu se deslocar, simplesmente isso. Teve gente que na última hora amarelou, ficou com vergonha. Mas aí eu consegui remanejar e tal, consegui gente lá estando lá mesmo, né? Que eu não tinha nem entrado em contato. Botei no Facebook algumas fotos e tal, e alguns amigos meus me disseram: o fulano, meu amigo, tá aí, quem sabe tu entra em contato com ele. Eu entrei, duas pessoas que eu entrevistei, o Diego Martins e o Luciano Cardoso, foi assim, tipo, de um dia pro outro. Acertei com eles, fui lá, conversei e saíram papos, assim, excepcionais. Então, foi uma experiência super gratificante. O currículo engrandece, né, claro. E quero fazer quando puder de novo, assim, porque é muito legal. Eu vi nas redes sociais que o pessoal já está fazendo uma campanha Daniel Entrevista versão Europa. Tu vê só, né? Se um dia tiver um patrocínio, porque é caro. Sim, não, e lembrando que essa ideia foi um projeto pessoal, né? Projeto pessoal meu, Daniel, foi tudo os custos por tua conta. Tudo por minha conta. Eu já tinha conversado com nosso secretário de comunicação, né, o Lau Tissot, e a gente tinha acertado sobre passar esse programa na grade da FURG TV, e foi por isso também porque ele me liberou, né, fiz o programa, mas foi só isso, assim, não tive apoio nenhum financeiro da universidade, nada, foi tudo por minha conta. E como que tá os acessos no YouTube? Porque a gente sabe que os vídeos foram primeiro pro YouTube e agora essa semana que estrearam aqui na programação da FURG TV. Isso, então só lembrando o pessoal aí, todos os dias 2 horas aqui na FURG TV e às 11 da noite tem a reprise. No início eu comecei meio achando que eu ia... ninguém ia ver, assim. Eu tinha um pouco de esperança, não, vai ter bastante acesso. Mas depois dá aquela meio depressão, assim, não, ninguém vai ver, ninguém vai gostar, não sei o quê. Mas não, o primeiro vídeo da Juliana tá quase chegando a 1000 agora acessos. O segundo vídeo que eu postei foi do jornalista, do Geozadak, que ele não deu muito acesso, até porque é uma conversa muito, assim, mais quadrada, vamos dizer assim, né? Mas o terceiro, que foi do Anderson Farmer, ele tem um canal no YouTube, o Nossa Vida USA. Na época ele tinha 184 mil inscritos no canal. Hoje ele já passou de 210. Então ele tem muito, muito acesso. Ele botou o vídeo no canal, ele botou a chamada pro vídeo no canal dele. Claro. Choveu gente comentando, entrando no meu canal e tal.
foi assim, é o vídeo que até agora tem quase 3 mil acessos, assim, é o vídeo que mais bombou deles. E até hoje tem gente que vai no canal dele e chega até o meu pelo dele, né? E fora ele também, eu entrevistei outros youtubers que também fizeram isso. Foram no canal deles, anunciaram... Fizeram propaganda e a partir do canal deles eles vêm pro meu. E é isso que está dando o up, né? Que está levantando o número de acessos do canal. Até agora, claro, como eu conversei com o Anderson, inclusive o vídeo do Anderson vai ao ar hoje. Ele falou que no início... Então vamos fazer uma propaganda. Vamos fazer uma propaganda. Quando ele chegou nos Estados Unidos em 2014, ele fez alguns vídeos para falar sobre a vida dele. Só que ele deixou os vídeos lá com 100, 200 acessos e ninguém queria saber. E parou por quase um ano. Depois de um ano, esses vídeos já tinham subido para 10, 15 mil acessos e ele viu que aquilo tinha retorno, né? E aí ele começou a fazer diariamente. Eu espero que um dia também os meus, que estão lá com seus 300, 400 views, subam a, sei lá, 1.000, 10 mil, quem sabe. Quem sabe não vai ser o próprio YouTube o patrocinador do Daniel Entrevista, a versão Europa. Uma versão Europa seria sensacional, né? Pegar a gente em Portugal, França, Espanha. Qual foi a característica que tu viu, Daniel, na maioria desses entrevistados? Porque tu entrevistou de pessoas que estavam lá, que foram com uma carreira consolidada. Sim. Pessoas que foram para trabalhar, pessoas que foram para estudar, gente que foi para passear e ficou, gente que foi meio tempo indeterminado, não sei se vou, não sei se fico, não sei se volto. Sim. E ficou. Então, assim, qual é a característica que tu encontrou em quase todos os entrevistados? Bom, assim, antes de falar sobre o uso que foram entrevistados, a gente sabe, né, que a gente pesquisou, eu pesquisei, né, bastante antes de viajar. A maioria do brasileiro, não só brasileiro, mas todo mundo que quer ir morar lá, pensa em ir primeiro como turista e ficar ilegal lá. Depois de passar esse período, né, de 6 meses, que é o período legal, não voltar, simplesmente ficar. Eu entrevistei a Raquel, que foi esse caso. Ela foi como turista, ficou lá e está há 18 anos lá. E agora, há pouco tempo, ela conseguiu um permit work, que é a permissão de trabalho, e a partir dessa permissão de trabalho ela consegue trabalhar legalizada. Assim, depois de 18 anos. Depois de 18 anos. Ela ficou 18 anos ilegal. 18 anos ilegal, fora de status total. Assim, mas ela dirigia, ela trabalhava. Claro, ela trabalha como babysitter. Claro, ela trabalha como babysitter, né? Então, sem registro. Sem registro. Então ela recebia direitinho, né, toda semana, que lá o pagamento é semanal, e dirigia sem carteira de motorista. Ela me falou que foi pega 2 vezes pela polícia, só que a polícia não tem ligação com o ICE, né, que é o Departamento de Imigração. Sim. Então a polícia pegava ela, mandava ela ir na corte, aí ela explicava pro juiz, olha, eu não tenho carteira, sou ilegal e tal. O juiz dava para ela uma multa, tem que pagar $100 e tranquilo. Ela pagava e saía. Então, sabe, ela viveu ilegal durante 17, 18 anos. E agora é que ela está começando a se legalizar. Por outro lado, entrevistei gente que foi como estudante, que está lá como estudante ainda, né? Teve gente que não quis falar, que alguns estão lá, tipo, eles estão lá trabalhando. Não quis dizer se estava legal ou ilegal. Se está como estudante, se está como turista, não. Teve gente que não quis abrir essa informação. Também é um direito dele, claro, claro, né? Mas teve gente que falou tranquilamente, por exemplo, o Diego, que é daqui da cidade, que é de Rio Grande, ele foi como trabalho, né? Ele trabalhava na HP aqui e conseguiu o visto de trabalho pela Amazon. E foi para Seattle em 2010 ou 2009, não lembro direito. Tá no bate-papo, vocês vão ver. Uhum. E ele ficou 3 anos em Seattle e depois ele foi chamado para trabalhar no Google. Então ele está trabalhando no Google em Nova York, tudo legalizado, visto de trabalho legal. Não tem problema nenhum, sabe? E tem gente, claro, que ou tu pode estar como turista, né? Dentro do teu período, tu pode estar ilegal, tu pode estar estudante, tu pode estar trabalhando. Tem essas formas. E tem o que pode casar também, que é o caso do Luciano, que passou ontem, né, o vídeo dele, que ele casou com uma americana e está lá com o green card, está morando tranquilo lá. E também ele tem o green card por estar casado e tem o visto de trabalho. Então ele tem várias formas de estar legal lá. Esses entrevistados, eles foram bem variados, né? Mas a grande maioria que está lá é ilegal. Isso é fato, assim. E até por isso foi muito difícil conseguir gente para falar. Porque quando o cara está ilegal, ele não quer se expor. Óbvio. Até porque depois que entrou o Trump, né? Com essas novas leis e tal, de imigração e pegando... Cada vez vão ficar mais rigorosos. Fechando o cerco para os imigrantes Ele deixa bem claro que cada vez vai ficar mais rigoroso. Sim, isso aí tá dificultando bastante. Mas se tu... Não vai querer aqui incentivar a imigração ilegal, não é isso.
Não estamos fazendo apologia à imigração ilegal, por favor. Mas o imigrante legal, esse é fato, que vai para lá e não se incomoda com a justiça, ele não se incomoda com ninguém mais. Assim, a não ser que tu vá brigar com o vizinho, e o vizinho não gosta da tua cara e vai te denunciar para deportação lá para essa parte. Mas fora isso, tu pode viver uma vida tranquila, com todos não, né? Mas a maioria dos direitos de um americano, tu pode pagar todos os impostos, tu pode trabalhar, ir e vir tranquilamente, sem problema nenhum. E essas pessoas que estão lá, eles visitam o Brasil, não visitam, tem familiares que vão? Também, depende muito do status. A Raquel, essa que eu falei dos 17, 18 anos ilegal, ela tá esse tempo todo sem vir ao Brasil. Então ela fala na entrevista dela que pro parente dela que está aqui, ela é um vídeo, ela é uma foto. As crianças que nasceram, sobrinhos e primos e tal, que nunca viram ela ao vivo, né? Só veem ela E ela se sente um pouco triste nesse lado. Mas aí ela vê que aqui não, né? Lá nos Estados Unidos ela casou, ela teve os 2 filhos dela, ela tem uma vida digna, ela tem uma vida que ela não teria nunca no Brasil, porque a quantidade de coisas que ela tem, não só pelo consumismo, mas pela segurança, pela saúde, pelo transporte. A vida lá é mais, vamos dizer assim, desde que tu tenha para isso, né? Tu trabalha e tu vai ganhar teu dinheiro. É muito mais tranquila, tu tem uma vida muito mais digna que aqui. Isso é fato também. Então ela diz que assim, às vezes ela pensa no parente que não conhece e tal, que nunca viu ela, mas como lá ela tem a mãe dela, por exemplo, ela conseguiu levar a mãe dela para lá, ela tem a mãe, ela tem uma irmã, se não me engano, 2 irmãs lá. Para ela é mais tranquilo. Agora tem gente que está lá a trabalho, que vem, passa aqui 1 mês, 2, volta. E assim eles matam a saudade. Mas se tu tá legal, tu pode fazer isso. Agora se tu não tá ilegal, se tu tá ilegal, tu não tem condições mesmo, tu tem que ficar por lá mesmo. Sim. E tem alguma vontade do Daniel de ir embora? Ah, tem. Porque a gente nota, percebe pelo jeito que tu fala. Tem muita vontade, sabe? Assim, um plano, né? De repente, não sei para quando, né? Mas quem sabe... Por exemplo, eu entrevistei um desses que eu entrevistei, era jornalista, né? O Josadak Pereira. Ele foi com 43... Foi terça-feira no ar. Sim. Ele foi com 43 anos para os Estados Unidos. Ele saiu daqui, quis fazer a vida dele do zero lá. E, tu vê, já uma idade mais avançada, ele recém tinha terminado o curso de jornalismo com 43 anos. E se mudou para lá e trabalha com o jornalismo lá. Então, acho que não há idade para isso, assim, desde que tu tenha condições, tenha vontade e a oportunidade surja, eu acho que... A tua vontade é morar no exterior ou é os Estados Unidos em específico? Não, eu já tenho muita vontade dos Estados Unidos em específico, mas claro que a gente também pensa em morar na Europa, né? Como a gente falou no Daniel entrevista na Europa, quem sabe. Eu tenho colegas que moram em Portugal, tenho colegas que estão na Espanha, e todos eles me falam das maravilhas desses lugares, né? Não é querer menosprezar o nosso país, mas nenhum deles... Assim, o Brasil está sempre abaixo de todos eles, assim, obviamente, nível de segurança, nível de saúde, isso aí tudo nem se fala, né? Então, assim, para ter uma qualidade de vida melhor, eu mesmo tenho um filho pequeno, né? Não fez 2 anos ainda, mas eu queria muito ver ele crescendo num ambiente saudável, assim. Eu não queria ter medo dele sair na rua, por exemplo, de noite. Eu não quero que, quando ele seja adolescente, ele vá para uma festa e eu fique apavorado. Ah, será que ele vai voltar? Será que ele não vai? Esse tipo de coisa no Brasil a gente sabe que é assim. E lá fora, eu garanto para vocês, assim, é muito mais tranquilo, muito... Mas assim, vamos puxar um pouquinho para a segurança, né? Eu fiquei em Nova York, no Bronx. O Bronx é um bairro famoso por ser barra pesada, né? Termo bem em sessão da tarde, né? Barra pesada. E por ser mais barato, eu fiquei lá. E quando eu saí um pouco receoso, assim, né? Porque porque tinha equipamento também, né? Exatamente. Eu tava sempre saindo comigo com 2 câmeras, 2 tripés, microfones, baterias e cartões e tudo isso. E eu tô indo, vamos dizer assim, pro bairro mais fora, assim, pesado mesmo de Nova York. Mas eu andava lá às 11 horas da noite, tranquilamente, na rua, com meu celular na mão, com equipamento, às vezes eu chegava à tarde. Ninguém olha pra ti, ninguém dá bola pra ti, tu tá lá na tua, caminhando pra lá e pra cá, como qualquer outra pessoa. Mesmo que seja um bairro de maioria latina, né? É um bairro onde tem muita gente da América Central, principalmente, muito dominicano, muito cubano,
de El Salvador, né? Salvadorenho. Tem muita gente de vários locais ali da América Central. Mas as pessoas, elas introduzem assim, o modo de vida americano e passam a viver conforme o lugar ali. Elas não fazem o que fariam nos seus países ali. Inclusive brasileiros também. Brasileiros que eu conheci lá, que eu vi lá, eles se introjetam assim, o modo de vida americano e passam a respeitar mais o outro, a ver o outro como uma pessoa, assim, como o americano também, assim, ver. Então é bem tranquilo quanto a isso, assim. Eu percebo também os relatos. Eu vi eu assisti as tuas entrevistas no YouTube, contribuí lá para os teus acessos. Que bom. E eu percebo nos relatos que todo mundo toca na questão da segurança. É o principal, é o principal. Todo mundo tocou na questão da segurança. A maioria sai daqui por causa da segurança. E alguns, claro... Alguns falam também de questões de saúde, mas a gente sabe que a saúde nos Estados Unidos é privada, então que nem todo mundo fala da questão específica da saúde, mas a segurança ela está em quase todas as falas. Não só de americanos, mas quem mora na Europa também fala da questão da segurança. Nós ainda estávamos comentando ontem da questão que ele deixa as duas câmeras sozinhas e fica seguro fazendo entrevista. Não, e ontem a gente estava olhando pra televisão quando acabou o programa. Parque. Onde é que o Daniel... Bem assim, onde é que o Daniel tá? E as três na frente da televisão. Meu Deus, as pessoas estão passando, aquilo é um parque e as câmeras estão lá. Inclusive eu falei com o Anderson esse de hoje, que a gente fala no momento da entrevista ali que o celular dele tá em cima do banco, o meu também tá em cima do banco, as câmeras estão filmando a gente, eu tenho uma GoPro, ainda fiz com ele com GoPro, ainda de baixo para cima. E as pessoas estão passando ali como se e parece que tu não tá ali. É normal. Eles caminham como se tu fosse um fantasma. Sim, a gente viu ontem, eu não lembro quem era. Era uma praça. Tipo, ontem era o Luciano, isso na Cambridge Commons. Isso, era uma praça. E aí a gente via que é o verde, as pessoas passando atrás, e a Renata comentou. E ele tá com todo o equipamento no meio de uma praça, porque a ideia que, infelizmente, a gente tem aqui, arraigada em nós, de praça, que infelizmente não é um lugar seguro. Não é. Pra tu instalar um equipamento eletrônico com duas câmeras, dois o equipamento e vir pra frente da câmera e deixar ali o equipamento. Sim. Porque geralmente, quando os jornalistas fazem algum tipo de reportagem, tem um cinegrafista, alguém que fica atrás. Ali, Não, ficou só a câmera paradinha. Isso, e ninguém te incomoda. A gente fala sobre isso, né? Que se fosse no Brasil, já tinha levado uma facada, os caras já tinham levado o equipamento. Nem facada, vocês iam piscar o olho e não ia ter nada na frente. Também. E é bem complicado, sabe? Essa é a principal questão que a gente vê em todos os vídeos. A segurança é o que mais leva o pessoal a morar fora. Assim, é muito triste, né? Porque a gente queria, obviamente, ter tudo que tem lá aqui. Mas aí a gente tem que ir para fora do país para ter a vida que a gente queria ter aqui. Infelizmente é isso. Claro, lá tem as comunidades brasileiras, né? Para as pessoas que, por exemplo, não conseguem falar inglês ou não conseguem fugir da cultura, fugir do dia a dia brasileiro, lá tem a igreja brasileira, tem o mercado brasileiro, tem... Eu vi que uma das tuas entrevistadas, eu achei muito legal, porque eu não sabia que existia essa possibilidade. Eu não lembro quem, mas uma das entrevistadas falou que ela falava o inglês do colégio. Isso. Que ela falava o my name is. E que aí ela chegou lá e a primeira coisa que ela fez foi não botar Globo. Exatamente. A primeira coisa que ela fez foi não botar Globo, tentar cortar o contato, o vínculo completamente para forçar a falar inglês. Isso. E que ela foi trabalhar numa casa de babysitter e que ela estudava no livro da criança. Isso. Que tinha uma criança que estava se alfabetizando na casa e que ela fazia as lições junto no livro da criança que estava se alfabetizando. Isso. E que foi assim que ela aprendeu inglês, que ela chegou lá sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra em inglês, e ela diz que ela fala isso, que também viu 3 anos o mesmo show de comédia Isso aí mesmo. depois de 3 anos é que ela começou a entender as piadas. E aí Isso quando mesmo. ela começou a entender as piadas, ela se ligou que ela estava entendendo a língua como assim, ela estava entendendo tudo. Eu achei que muito ali. legal aquilo pra quem pensa na questão porque eu lembro que quando tu viajou em setembro, eu e a Sara estava apresentando e a Duda estava aqui também na bancada, e a primeira coisa que a gente te perguntou, assim, a unanimidade dos três, foi a questão do idioma. Em inglês, eu lembro era a nossa maior preocupação. E como que tu vai te comunicar? E como que tu vai falar? E isso e aquilo. E eu lembro que a gente conversou na Feira das Profissões. Isso. E tu, enfim, no final de agosto, tu me contou que o teu inglês... Eu disse, que cursinho tu fez? E tu disse, nenhum. O meu inglês é de videogame. Eu digo, eu tenho nojo dessa gente que aprendeu inglês. É verdade. Eu tenho nojo dessa gente que aprendeu inglês jogando videogame. Não precisou pagar cursinho. Foi videogame e um pouco de letras em inglês que eu fiz, né? Isso, eu lembro que a gente conversou que tu falou que fez 2 anos e pouquinho, mas que tu aprendeu mesmo e o gosto pelo idioma começou no videogame. Isso aí. E que foi uma coisa meio... A mesma coisa que ela falou.
falou. Isso. Que ela entendia uma palavra de uma frase inteira. E que depois ela entendia depois a lição da criança. E que aos poucos e que a criança apontava as coisas para ela. E que ela só se percebeu que estava entendendo quando ela estava entendendo as piadas 2 anos depois. Estava achando graça da piada que ela não tinha entendido. E apesar assim, muita gente acha que tu vai chegar lá e tem o problema da língua, né? Tu não vai entender nada e tal. Claro, a gente eu já tenho uma noção, quem já conhece um pouquinho não se perde, assim. Mas o cara que chega lá sem noção nenhuma é bem complicado. Né? Tem as placas ali que falam, algumas placas têm espanhol e inglês, mas muitas não, é só inglês. E assim mesmo tu tendo noção, um pouquinho de noção que tu tenha da língua, já tu consegue caminhar normal, tu consegue pegar o transporte, tu consegue ir no mercado, tu consegue fazer o básico do dia a dia. Mas não vai evitar de tu pagar um vale de vez em quando, né? Falar alguma bobagem. Mas e pensando nela que precisava trabalhar, também a dificuldade foi bem maior. E outra coisa, eu caí lá na segunda-feira, cheguei numa segunda-feira, nervoso pra falar, assim, de novo, né? Tô retornando aqui, mas como é que eu vou me comunicar? Faz horas que eu não falo inglês e tal. Passou 3, 4 dias, tu já tá falando tranquilamente, tá totalmente inserido naquele local, naquele ambiente. Tu já... É o que as pessoas falam da imersão, né? Que os professores de inglês falam muito. Tu é obrigado a falar aquele idioma. Então, tu começa a falar de um jeito que nem tu espera que tu fale, né? Então, é muito engraçado isso e é interessante. E claro, também tem eu sempre conto a história, né, do Pedincha, o Pedincha poliglota, né, que eu tô na frente do hostel, que eu fiquei em Boston, eu fiquei em hostel. Estou esperando o jornalista, o Josadac, ele foi me pegar de carro lá pra gente fazer a entrevista. E chegou, porque o hostel era numa esquina, na outra esquina tinha um hospital. E ele veio com aquela história, assim, né, falando bem devagarzinho pra mim entender, né, que ele tinha saído do hospital, que ele precisava de dinheiro para pegar o transporte para casa. Tu via que era o baita do migué, ele queria dinheiro para droga, porque ele tinha bem esse perfil, né? E eu, na hora, me liguei, eu falei, don't understand. Falei bem assim, grosso, assim, don't understand. E ele, hablas espanhol? Na hora. E aí ele já tentou pedir em espanhol também. Então tu pode te virar lá com o espanhol e com o inglês, mas o português tu esquece em casa. Porque tu foi também pra nesse caso foi Boston ou Nova York? Boston e Nova York. Que Nova York já é bem mais turístico, Nova né? York então daí diz que tu encontra pessoas, eu tenho uma amiga que já foi pra lá fazer intercâmbio e ela disse que tu encontra pessoas falando na rua em português. Exatamente. E que tu pede em português as coisas no restaurante, que tu pede que não... É muito mais fácil te comunicar em português, né? Até porque tem muito restaurante em português também. Isso, ela falou que não tinha, que ela ficava brava quando as pessoas atendiam ela em português porque ela queria treinar o inglês. E a pessoa olhava o brasileiro, que ela falava alguma coisa e a pessoa seguia... Era ajudar a pessoa. Isso, e que a pessoa seguia, que ela conversava com uma outra amiga e que ela falava tipo de preço e roupa e a vendedora da loja seguia falando em português e que ela ficava brava porque ela tava lá fazendo intercâmbio pra treinar o inglês. E que todo mundo conversava em português. Quando eu fui passear na Times Square lá um dia que não teve uma entrevista, que a pessoa cancelou, eu fui com essa camiseta, inclusive, do Sepultura. Eu acho que eu abracei umas 5 ou 6 pessoas assim, brasileiro, Sepultura, e aí como é que tá aquela terra lá, assim, né? É muito fácil encontrar brasileiro. Nova York é uma praga, né? E eles sentem saudade da terra, né? Então, quando eles encontram outro brasileiro, eles perguntam, e aí, como é que tá? Deixa eu sentir o calor brasileiro, tem toda essa coisa. E ela disse que era muito engraçado, que as pessoas até davam dicas. E se tu quer comer arroz e feijão, restaurante não sei aonde, e ela, não, eu não quero, eu tô aqui 15 dias pra treinar meu inglês. Hambúrguer, batata frita. Foi o que eu comi passando os dias. Tô aqui 15 dias pra treinar o meu inglês, eu não quero falar. Hambúrguer e batata frita, eu não aguento mais, não aguentava mais. Assim, e diz que é uma dificuldade, que eu achei muito legal aquela dica da Raquel. Porque diz que é uma dificuldade das pessoas que vão para um curto período para estudar e não voltam falando o idioma. Sim. Porque elas chegam lá, elas estão falando com as pessoas, com a família em casa em português, elas põem a Globo na televisão e aí aí encontra a pessoa no restaurante que te atende em português, na loja que te atende em português, e aí tu vai passar um período curto de tempo, 1 mês, 15 dias, e tu acaba não treinando. Exatamente. Tu acaba indo do mesmo jeito que tu voltou. Não é bom. Quer dizer, tu acaba voltando do mesmo jeito que tu foi. Só se tu não vai assim, tu vai com intenção de morar e não... Sim, tudo bem, mas tu vai pra treinar, foge do brasileiro. Fica com o americano. Vai pra um período curto, Isso. Tem que fugir, tem que tentar fazer imersão, que foi o que tu falou. Exatamente. Então vamos reforçar o convite hoje, depois do FM Café, hoje amanhã, depois do FM Café. Daniel, entrevista. Qual é a entrevista de hoje, Daniel? Hoje é o Anderson Farm, esse do canal Nossa Vida USA, que hoje já deve ter passado 210 mil inscritos já. É um cara que tem uma baita fama nesse ramo assim, de vídeos sobre os Estados Unidos. É um cara
cara super famoso. Então, parabéns pelo teu trabalho, Daniel. Que tu continue dando seguimento a ele, que concretize Tem um tempinho lá. ainda, não? Temos, uns minutinhos. Uns minutinhos. Então, só para avisar que agora eu já conversei já com o nosso secretário de comunicação e provavelmente eu vou começar a fazer, não tão em breve, mas agora para abril, maio, eu vou falar com o setor de Relações Internacionais da FURG e vou pegar alunos que vieram de fora estudar na FURG. E vou fazer um Daniel entrevista aqui com esses alunos que vieram da África, da Ásia, sabe-se lá da onde. Legal. E vou fazer como é que era lá, o que tá achando aqui. Ano retrasado, 2016, eu tinha uma colega no mestrado que era do Chile. Olha aí, ó, esse tipo de gente que eu quero pegar. México, América Latina em geral. Vai ter novidade aí e vai rodar na TV FURG também. Então tá. E agora nós vamos... Do jeito de dizer que nós vamos para um rápido intervalo. Não, nós não vamos para um rápido intervalo, o programa está acabando. E o Paulo Milbrat vai encerrar esse programa em ritmo de carnaval agora. Ontem, hoje e amanhã, né, Paulo Milbrat? É verdade. Nós vamos encerrar sempre o... Tu ficou prestando atenção na conversa que a gente eu estava prestando atenção numa coisa que ele estava falando, né? E que é uma coisa que eu tenho muito a ver com o meu trabalho, que é do rádio, e que está crescendo muito, e principalmente nos Estados Unidos já está muito avançado, que são as rádio web. Ah, sim. Que aqui no Brasil já tem muita, mas nos Estados Unidos ainda é muito maior. Porque a internet lá é muito melhor que aqui, né? Sim, eu já ia dizer isso. A conectividade que a gente tem aqui não favorece a rádio web. E como eu acredito muito nesse processo da rádio web, né, que é o futuro para mim do rádio, eu fiquei assim, vendo tua conversa, eu acho que também poderia sair um Paulo web. Olha aí, quem sabe. E lá tem muito dos programas de rádio transmitidos pelo Facebook, que eles estão se filmando com o celular e transmitindo ao vivo. Isso, e aqui também pode fazer, né? Claro. Também dá para fazer a mesma coisa. Nunca é tarde, Paulo. Nunca quem sabe, Paulo? Vamos para os Estados Unidos, Paulo. Vamos para os Estados Unidos. Vamos fazer história nós dois. Vai fazer a rádio web vamos tocar Smooth Jazz lá. E o Daniel entrevistando. Lá eles gostam de Smooth Jazz, tu sabe, né? Bom, vamos encerrar então o programa hoje, mais em ritmo de carnaval, da memória do carnaval, feito pela produção e apresentação do nosso grande amigo o jornalista mor da cidade do Rio Grande, o Célio Soares, em parceria com o Museu da Comunicação. Tá ok? Ok, nós voltamos amanhã. A FURG FM, em parceria com o Museu da Comunicação Rodolfo Martensen, apresenta Memória do Carnaval. Com Aurora Miranda, do Carnaval de 1934, a marchinha Se a Lua Contasse. Se a lua contasse tudo que vê, de mim e de você muito teria o que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando, me pedindo pra voltar. Se a lua contasse tudo que vê, de mim e de você muito teria o que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando, me pedindo pra voltar. Somente a lua foi triste